Paz do Senhor, igreja, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisinha aqui durante o louvor. Que bênção o louvor, né? Vem com o peso da tua glória. Você sabe o que é isso? Peso da glória de Deus? É o peso da responsabilidade. Estar ministrando para a igreja tem peso. Peso de responsabilidade, peso de constrangimento quando estamos diante da presença do Senhor Jesus. E como serafins que cobrem o rosto a ti, escondo a minha face para que vejam a tua glória em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o peso da glória do Senhor. No início o pastor Leandro falou assim, eu até fico preocupado, que às vezes ele vai direto na palavra que eu vou trazer aqui. Entendeu? Ainda bem que o Espírito está ligado. Falou, você vai vencer, né? Hoje, né? Foi no começo, a primeira frase. Você vai vencer. Glória a Deus por isso. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas temos nossas lutas diárias e qualquer luta que você esteja passando, eu digo em nome de Jesus, você vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de 2 Reis, Segunda Reis, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ou glória. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 7. Eliseu antevê fartura. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Vou passar um minutinho para eu aumentar aqui só um pouquinho. Eliseu antevê fartura. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor, cujo o Senhor encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse abrir janelas dos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém disto não comerás. Contexto desse texto aqui, irmãos: o rei Ben-Hadad, rei da Síria, tinha sitiado a cidade de Israel, Samaria, tinha sitiado toda a cidade. Uma estratégia de guerra, né, pastor? Estratégias de guerra para aqueles que as pessoas que estão dentro da cidade, o que? Se rendam, ou se não morram lá mesmo por causa da fome. Tanto é que mais para frente a gente vê que o rei, junto com os seus soldados, fizeram uma brecha na parede e fugiram, mas foram alcançados pelo exército da Síria. Mas a situação ficou tão calamitosa, a situação terrível, tão terrível, que uma cabeça de bode vendida para comer era vendida por 80 pesos de prata. Já pensou você hoje vai no mercado comprar um pacotinho de salsicha hot dog, pagar R$80 nesse pacotinho de salsicha? Já pensou? Diante de uma escassez tremenda e generalizada na cidade, já pensou você pagar R$80 no pacotinho de salsicha? 12 salsichas, 13, 4, 15 salsichas ali? É isso que estava acontecendo em Israel, na cidade de Samaria, a capital de Israel. Isso estava acontecendo. E 1/4 de um carro de esterco de pomba vendido a um peso de prata, para fazer lenha, queimar. Estava terrível a situação. Terrível, terrível. Só que, por que isso estava acontecendo aqui? Eu quero falar para vocês nesta noite. Casa dividida não subsiste.
Fale para o seu irmão do seu lado, fala aí, pode falar. Casa dividida. Casa dividida não subsiste. Casa dividida não fica de pé. O que estava acontecendo aqui? Já havia uma divisão de Reino do Sul. As duas tribos do Reino do Sul ficaram unidas a Judá e Benjamim, unidas ao trono de Davi, e as outras 10 tribos foram para o norte. Só que aqui já o reino dividido cai. E caiu por quê? Justamente porque estava dividido. Depois, o rei, nessa época de Israel, Jorão, totalmente com falta de sabedoria, diz assim: e isto está nos acontecendo porque é culpa do Senhor. E Deus estava pesando a mão mesmo, mas a culpa não era do Senhor Jesus, a culpa não era de Deus, a culpa era do próprio povo que estava se perdendo na idolatria e na adoração a outros deuses. Nunca diga, independente da situação que você se encontre, que a culpa é de Deus. Nunca, jamais a culpa será de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. E é onipresente também. Ele está em todos os lugares. Ele tem a presciência, pertence a Ele. Ele sabe já o futuro. O futuro, tanto é que a gente fala que o futuro pertence a Deus. Ah, irmãos, quantas pessoas aqui nesta noite preocupadas com o futuro? Quantas pessoas preocupadas com o amanhã? Descansa no Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Confia neles, irmãos. Nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo na quinta-feira aqui sobre as cartas às igrejas da Ásia, né? Apocalipse. Irmãos, nós estamos na época da Laodiceia. É época de esfriamento espiritual. Não permita isso na sua vida, não permita, não podemos permitir isso, de modo algum. E um dos esfriamentos é a apostasia, deixar a fé de lado, abandonar a fé, abandonar os preceitos, os mandamentos de Deus, e agora a moda que é colocar a culpa em Deus. Não, minha vida não dá para frente, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, nada acontece, nada de bom acontece na minha vida. E aí a gente não põe a culpa em nós colocamos a culpa em Deus. Está totalmente errado. Deus não é qualquer pessoa que não sabe o que está fazendo. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Desde o início ao fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Todas as coisas estão nas mãos dele. Ele está no comando e no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui adiante. Os leprosos se fartaram primeiro. E 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. E levantaram-se... Opa, acho que eu pulei, né? E se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos Círios. Se nos deixarmos viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. O que eu quero trazer para vocês aqui, alguns pontos rapidamente aqui. Irmãos, tinham 4 leprosos na porta da cidade. Não estavam dentro da cidade, estavam fora da cidade. Eu não quero aqui pegar a questão da lepra como pecado. Nós sabemos que a lepra no Antigo Testamento é um significado direto de pecado. Lembra quando Miriam falou mal de Moisés? Quando Moisés se casou com uma mulher coatita, mulher de pele escura. Miriam falou um monte dele. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Miriam? Veio a lepra, ela ficou afastada da cidade. Eu não quero pegar esse ponto, não. Eu quero pegar o ponto das pessoas, desses 4 que estavam fora da cidade,
e vendo a situação, vendo tudo aquilo que estava ao seu redor, né? E cantamos aqui, retire a pedra. Não é Deus, essa música é uma bênção, mas tem uma coisa assim, não é Deus que vai retirar a sua pedra, é você que vai retirar a sua pedra. Aleluia. Só tem um probleminha nessa, mas é linda essa música. Quando lá na Santa Casa eu estava em tratamento, um dia eu coloquei no celular, coloquei alto, irmãos, a glória de Deus invadiu aquele local. As enfermeiras cantando, um coro, tudo baixinho assim, as pessoas até dormiram. Que bênção essa música. Mas a responsabilidade de tirar a pedra é sua, não é de Deus. E esses leprosos, vendo a situação, peraí, vamos ficar conformados com essa situação? Irmãos, não se conforme com a situação que você está vivendo. Não se conforme com os problemas que você está passando. Não se conforme com nada de ruim que está acontecendo na sua vida. Não se conforme. O problema de muitos é se conformar. Ah não, tá assim, tá ruim, mas tá bom. Não. Deus não quer essas coisas ruins para nossas vidas. Deus não quer a situação que você está passando para a tua vida. Deus quer abençoar a todos vocês. Mas é importante que você tire a pedra. Tira a pedra, irmão. Fala aí, tira a pedra, irmão. Tira a pedra, irmão. Tira a pedra. Irmãos, a situação de conformismo é a pior coisa. É como não ter fé. A pessoa não ora, não faz nada para sair da situação. Se conformou. Romanos 12:2. Ei, não se conforme com as coisas deste mundo, antes, porém, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, em nome de Cristo Jesus. Ah, o mundo prega isso, o mundo faz isso, a moda dita isso, mas não, eu sou de Cristo Jesus. Eu não sou regido pelo o que o mundo diz, pelo que aquele incrédulo que está do teu lado lá diz, pelo teu amigo de emprego, de trabalho que diz para tu, não, é assim mesmo. Não, eu não sou ditado, eu não sou regido por essas pessoas. Eu não ando no caminho dos ímpios, eu não me detenho no caminho dos pecadores. Eu ando segundo a palavra do Senhor. Eu ando segundo os estatutos dos mandamentos. Eu ando segundo a pregação da palavra do Senhor, quando Deus usa os seus vasos na igreja. Eu ando por esses caminhos, eu ando por esses estatutos, pelos mandamentos do Senhor, ainda que todo mundo diga o contrário. Você ande pela visão do Senhor Jesus, que é lhe dado pela palavra, pela oração, pela profecia e diretamente com você no seu coração. Ainda que todo mundo diga o contrário, ande segundo aquilo que o Senhor falou e espere então somente a profecia vir confirmar aquilo que está no seu coração. Porque primeiro Deus fala com você no seu coração, depois a profecia vem. Deus não é Deus de abrir a sua vida particular, íntima para ninguém, sem antes falar com você primeiro. Deus fala contigo primeiro, a profecia vem apenas confirmar. Louvado seja o nome do Senhor. Não ande segundo os conselhos do mundo. Esses leprosos aqui, peraí, vamos ficar aqui conformados? Ora, se a gente entrar na cidade é fome, vamos morrer de todo jeito. Se ficarmos aqui, vamos morrer de qualquer jeito. Se formos lá no arraial dos sírios, o que vai acontecer? Ora, se a gente for lá, talvez nos matem. Mas, talvez, se deixarmos morrer, pelo menos a gente vai saciar, a gente vai comer. Ah, irmãos, neste interim, o homem de Deus, Eliseu, chegou, profetizou na cidade, e aí disse assim, olha, nesta hora haverá provisão nesta cidade, nesta hora haverá alimento, nesta hora as pessoas irão se saciar, se fartar. Está esperando a provisão de Deus? Está esperando o milagre de Deus? Está esperando algo que é urgente, que você está esperando há tempo? Então tenha a atitude de orar a Deus e buscar ao Senhor Jesus, porque a bênção vem rapidamente para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá então. Enquanto isso, a palavra profética já tinha sido liberada na cidade para todo o povo ouvir
E aí eles foram, eles não estavam sabendo de nada, eles estavam lá do lado de fora. Não estavam sabendo de nada do que estava acontecendo na cidade, sabiam que estava fome. Foram lá, chegaram lá, cadê os filhos? Cadê o pessoal? Cadê o sítio? Cadê? Tinha roupas caídas para o lado, tinha tudo caído para o lado. Parece que tinham visto fantasma. Saíram correndo, abandonaram tudo no acampamento, foram-se embora. Aqueles 4 leprosos chegaram. E por que chegaram até o acampamento dos sírios? Sabe por quê? Porque tiveram a atitude. Segundo passo. Primeiro, não se conforme com nenhuma situação. Não se conforme. Nós temos que perseverar em oração. Segundo passo, tenha a atitude de orar, de buscar, de jejuar, de ir atrás da tua bênção. Tenha atitude. Primeiro, fale aí para você. Não se conforme. Fale mais alto. Não se conforme. Segundo, tenha atitude. Atitude é buscar o Senhor. Irmãos, aonde nós estivermos, se nós dobrarmos o joelho, Deus responde às nossas orações. Tanto é que a palavra de Deus diz, né? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Só que quando eu falo isso, irmãos, não pense que eu estou anulando as orações aqui na igreja. Pelo contrário, Salmo 133 diz: ó, tão bom que os irmãos vivam em união, na bênção, aqui na comunhão. Porque é na comunhão dos santos que Deus ordena a vida eterna e a bênção para hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o quanto é importante vir à casa do Senhor, irmãos. Todos os cultos. Irmãos, a gente vem domingo, segunda, quinta, sábado, aqui. São quantos? 4 dias. Né? Domingo, segunda, quinta e sábado. 4 dias. Irmãos, 4 vezes 5, 20. São 200 dias. O ano tem 365, às vezes 366 dias. Custa você dar esses dias e não dá o dia inteiro, você dá horas, 2 horas. 2 vezes 2, 4. São quantas horas? São 4 vezes 4, 2 vezes 4, 8. Irmãos, são 8 horas na semana para Cristo. O dia tem 24 horas, sendo que são 2 horas por dia. Você vê o quão pouco você dá para o Senhor? Você está se apercebendo disso? O quão pouco nós damos para o Senhor, irmãos? Apenas 2 horas por dia. E quando tem culto? E ainda a gente reclama que é muito culto, muito culto, eu estou cansado. Gente, 2 horas para o Senhor? Você não está dando 2 horas para ninguém, não. Você não está dando 2 horas para uma reunião, você não está dando 3, 4 horas para uma audiência, não está dando 2 horas para o vereador, para o juiz, para o magistrado, para o presidente, não. Você está dando 2 horas para o Senhor. A máxima autoridade para Ele. E isso tem valor, irmãos. Tem um valor, um peso de glória que é derramado na sua vida. E outra, a bênção da salvação eterna para a sua vida. É a bênção do Senhor. Nós não vemos agora, mas colheremos no futuro. Em buscar ao Senhor Jesus. Deixa eu ler aqui mais adiante. 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Mas se nos matarem, tão somente morreremos. Atitude. 5. E levantaram o seu crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando lá, na entrada, chegaram, eis que não havia ninguém. 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e ruído de cavalos, como um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Quando nós oramos, irmãos, independente da situação, às vezes é teu chefe no emprego, às vezes é um familiar teu, às vezes é o patrão teu. Irmãos, quando nós oramos,
Deus envia anjos ao nosso favor. Aleluias. Quando nós oramos, não amaldiçoando não, irmãos. O cristão não amaldiçoa ninguém. O cristão, da nossa boca só sai fonte água doce, não sai água amargosa. A gente não está aqui para amaldiçoar ninguém, muito menos fazer oração contrária. Nós estamos para abençoar. Abençoaria aqueles que te abençoarem. A gente abençoa todo mundo, porque eu sou abençoado quando abençoo. E amaldiçoaria que eu vou amaldiçoar? Eu não. A palavra está dizendo assim e não. Quando você ora, irmãos, Deus envia anjos ao seu favor. Lá no problema que você está passando, lá na raiz do problema, Deus envia anjos. A gente tinha um grande processo na justiça que se arrastava. Eu não era nem advogado ainda. Nós íamos no cartório e a escrevente falou: meu Deus do céu. Movimentos protelatórios, né? Ia, só colocava, só empulhava papel e nada de resultado. Nós não ficamos conformados, eu e minha mãe. Nós tivemos a atitude, nós oramos. E sabe o que nós fizemos? Nós demos 7 voltas no fórum de São Vicente. Vamos orar? Vamos dar 7 voltas orando, né? E nós demos voltas. 1, 2. Na terceira tinha um guarda. O guarda já se levantou. Falei: como é que esse povo já passou uma vez, 2 vezes, o guarda ficou de pé. Na quarta, o guarda já foi para a porta. Na quinta, ele estava lá do outro lado da rua. Aí ele estava orando, orando. Irmãos, mas foi um reboliço santo lá naquele fórum. Foi um reboliço. Deus enviou seus anjos ali. Foi um reboliço danado, que até testemunha que era contra nós, foi a favor de nós na hora da audiência. Deus fez um reboliço e a causa foi liberada rapidamente. Teve o recurso, foi para a segunda instância, mas o que aconteceu? Aí esquece, agora é 2 anos. Irmãos, 3 meses desceu já com o resultado. Irmãos, é assim, quando você ora, Deus envia anjos. E não é para adorar anjos não, tá, irmãos? Eu estou falando muito em anjos, não adorem anjos. Os anjos são mensageiros enviados para aqueles que iam herdar a salvação. Mais nada. A adoração é toda para Deus. Não tem Miguel, não tem Rafael, não tem ninguém. É Deus. Vai fazendo menção apenas, né? Mas é Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir. 7. Por isso se levantaram e fugiram do crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Irmãos, o ruído deve ser tremendo. Ruídos de carros, cavalos, cavaleiros, um grande exército vindo e não tinha ninguém, mas era um exército celestial para confundir o inimigo, para o inimigo ficar com medo e fugir. Irmãos, que nesta noite, eu não estou terminando, vou mais um pouquinho, vou terminar. Que nesta noite, quando o teu inimigo olhar para você, ele não veja você, mas ele veja o leão da tribo de Judá. Que o teu inimigo não veja você, que ele não veja você, ele veja o leão da tribo de Judá em você. Aleluia. Glória ao santo nome de Jesus. 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas e foram e esconderam. E entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e foram e aí a esconderam. Os leprosos anunciam a boa nova. Então disseram para os outros: não fazemos bem? Este dia é de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Irmãos, sabe isso daqui? O terceiro ponto: temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Mas só se tem temor a Deus quando se conhece Deus. Quando se conhece quem é Deus.
Não conhecer sobre Deus. Conhecer Deus verdadeiramente. Quando nós temos temor ao Senhor Jesus, primeiro, porque nós conhecemos Ele, e quando nós conhecemos e vemos a sua grandiosidade, a sua onipotência, a sua onipresença, o quanto Ele é poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo, Ele que pôs as estrelas com as pontas de suas mãos e conhece a cada uma pelo seu nome, Ele que mede o mar com as conchas das suas mãos. Quando nós conhecemos o verdadeiro Deus, aí nós tememos diante da sua grande majestade, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em alguns países, quando o rei passa, todos devem se ajoelhar e colocar o rosto quase em terra, se prostrar, porque aquele que levanta a cabeça é decapitado na hora. Não é nem degolado, é decapitado, a cabeça rola. Irmãos, quanto mais o nosso Senhor e Salvador, o Rei do Universo, toda a reverência, todo o temor, nós precisamos prestar a Ele. Mas não é um temor de medo, é um temor reverencial, respeito. É isso que devemos ter. Esses leprosos tiveram essa atitude. Opa, peraí, nós vamos receber a bênção, nós sabemos que os nossos irmãos estão lá passando fome, necessidade, e nós vamos ficar aqui? Não, vamos recolher o que é deles, né? Roupas, alimentos, se fartaram bem, recolheram, foram correndo à porta, vamos anunciar o rei. E chegando à porta, anunciaram os guardas: olha, o acampamento dos sírios já se foi embora, já acabou o sítio, pode, avisa ao rei, vá, comunique ao rei. Continuamos aqui. 10. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. 11. E chamaram os porteiros, e o anunciaram dentro da casa do rei. 12. E o rei se levantou de noite, e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que... Opa, só um minuto, pulou aqui. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora, pois, vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que... esqueci a palavra. Processando do arraial, a esconder-se do campo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. 13. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem, pois, 5 dos cavalos que restam aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-nos e o vejamos. Irmãos, ainda o rei duvidou. Quando o homem de Deus trouxe a profecia, o rei ficou calado. É um ponto, último ponto que eu vou tocar agora. Quando o homem de Deus, Eliseu, trouxe a profecia, o homem de Deus ficou calado, mas a atitude dele revela que ele não creu na profecia. Mas existia um homem, um senhor do rei, que ficava o escudeiro do rei. Sabe o que ele fez? Ele falou, ele não creu. Ele falou: imagina, ainda que Deus abra as comportas dos céus, como que isso vai acontecer amanhã? Irmãos, nunca duvide de profecia. Ainda, você pode até duvidar, mas irmãos, guarde no seu coração. Não fique falando para um, para outro, para um, para outro. Porque o fim deste, que expôs o seu pensamento em viva voz, o que aconteceu com ele? Ele não usufruiu da bênção. Antes, porém, quando a cidade soube que a bênção lhes tinha chego, abriram-se as portas, ele estava na porta, o povo pisoteou e ele morreu. Não participou da bênção do Senhor. Porque às vezes, irmãos, o coração, às vezes não, sempre, a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Tanto, irmãos, eu falo como profeta, tanto do profeta como daquele que ouve a profecia. Mas guardemos o nosso coração. Veio a profecia, irmãos, o que você faz? Vive em função de profecia, mas faça tudo para que a profecia
Aleluias. Busque o Senhor, não pare de buscar o Senhor, não desanime, persevere. A igreja de Laodiceia, que é a igreja que aqui está nessa noite, irmãos, precisa perseverar, porque na igreja de Laodiceia a recompensa é maior, é a maior recompensa que tem nas igrejas do Apocalipse. Nós sentaremos no trono de Cristo, junto com Ele, irmãos. Mas aquele que permanecer fiel, aquele que permanecer quente, espiritualmente falando, aquele que permanecer com fervor espiritual, não duvidando da palavra do Senhor, não duvidando de quem é Deus, irmãos. Se Deus não veio até agora, é porque Ele é compassivo e misericordioso, porque quer que todos se salvem. Aí muitos falam, Jesus não veio, Jesus não veio, Jesus não veio. Aí desde 1900 lá eu ouvia que Jesus viria. Irmãos, porque Ele quer que todos se salvem. Ele está aguardando essa plenitude dos gentios, aqueles que escutarem ao Evangelho e se renderem aos pés dele. Irmãos, esses são os pontos que eu queria passar para a igreja hoje. Irmãos, não fique acomodada com qualquer situação adversa que você esteja passando. Não fique. Tenha a atitude de buscar ao Senhor. Tenha a atitude de orar, de buscar, de profetizar. Você profetiza mesmo. Tenha a atitude de conhecer ao Senhor Jesus. Conheça a Deus. E outra, irmãos, não apenas conheça, não conheça sobre Deus, conheça Deus verdadeiramente. Busque intimidade com o Senhor Jesus. Busque mesmo. E quando você buscar e conhecer ao Senhor Jesus, irmãos, tenha temor a Deus. Não apenas quando você estiver diante da presença dEle, mas quando também você estiver trabalhando para Ele. Deus nos deu um presente maravilhoso. E eu estou vendo aqui nesse canto aqui, eu não sei quem está aqui. Deus vai dar uns presentes para vocês esses dias aí. Aleluia. Eu vejo uma caixa de presente com fita esses dias aí, irmãos. Amém. Opa. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus nos deu um grande presente, a graça de Deus para as nossas vidas. Amém. Aproveitemos ela com sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As mãos. Eu queria chamar você para orar mais um pouco. Eu sentia que nossos corações precisam ser aquecidos, coração. Nós precisamos fazer um esforço para entrar na presença de Deus. Eu queria chamar aqui pessoas que estão com... Eu vi aqui uma coisa espiritual e não gostei. Coisas, sabe, problemas, enfraquecimento, situações difíceis em casa, o maligno tentando desorganizar, trazer confusão, trazer nó sobre a sua vida, sua casa. Vem aqui, que eu quero orar por você. Se alguém aqui também sentir que é a hora que precisa voltar para o Senhor, entregar o coração, vem aqui também. É hora de nós orarmos aqui. Amém? Pode passar.